Tem casos, né, que existe uma comissão, né, de temática que se discutem os casos que são relatados no Brasil afora. E aí é aquilo que a gente falou da questão dos tipos de violência, né? E a violência, ela geralmente é gradual. A violência física começa às vezes, um empurrão. Ninguém começa matando, né? Não. Geralmente começa, para chegar no assassinato, existe a graduação, né? A pessoa começa mentindo, depois roubando, para depois matar. Existe essa sequência também na questão da violência. Então, assim, começa com o empurrão, começa com aquela rispidez, a grosseria, né? Porque da questão para grosseria, né, verbal, né, para termo de baixo calão, né? Então, assim, tem um caso, inclusive, que ficou bem marcado, que aconteceu, não lembro qual estado, né? Que foi discutido, inclusive, né? Investigado. Ela contava, né, que estava com um companheiro, já havia mais de um ano já, e que ele tinha umas atitudes que ela achava estranho mesmo. Começou, né? Estava morando na residência dela, e que ele tinha mania de morder. Tipo, beliscar ou pequenas mordidas quando ele estava zangado. E ela reclamava, não, tá doendo, mordia o braço dela. Ou numa discussão ele mordia, uma coisa bem, a princípio, infantil, mas não é infantil, né? É uma agressão violenta mesmo. E aí, passado o tempo, ela falou que eles tinham saído, e aí numa discussão por ciúme, né? Eles estavam no bar, saíram do bar, e na saída, por ciúme, ele fez uma menção de que ele ia dar um beijo nela. Mas não foi um beijo. Ele simplesmente mordeu o lábio dela e arrancou o lábio dela. Uma mordida de destroçar. Ela perdeu o lábio inferior, né? Aí foi atendida, foi para o pronto-socorro, chegando... Por isso que eu falei a questão de ser incondicionada a representação. Sim. Chegando nesse atendimento de urgência e emergência, o médico fez um milagre, né? Suturou. Mas a primeira coisa que ele fez, acionar a polícia. Porque, por mais que ela falasse, não, eu machuquei. Inclusive, ela contou que foi o companheiro que levou. Ele já foi preso. Foi ele mesmo que levou? Ele levou, ele ficou pedindo perdão, ela contando que ele pedia perdão, que ele queria levar ele ia levar ela para ser atendida. E ela falava, não me leva, senão você vai ser preso. E ele foi assim mesmo. Chegando lá, naturalmente, obviamente ele foi preso. Porque a primeira coisa que a equipe faz, né, tanto o médico como a enfermeira, toda a equipe que faz o atendimento de urgência e emergência, da onde que veio essa lesão, né? Sim. Chamou a polícia, ele já foi preso naquele momento, né? Pra você ver que começou com pequenas mordidas. Ele já tinha o hábito de morder. Sim. Então não é uma coisa assim, do nada, né? Os sinais, eles estão desde o início, né? Então, acho que é muito importante... são bem evidentes, né? Estarem atentas aos sinais, né? Sim, é a questão do relacionamento humano, né? Sim. Você está se relacionando com alguém, e como é que uma pessoa que um companheiro, né? Existe até aquele filme, Dormindo com o Inimigo, né? Isso é verídico. Tem mulheres que dormem com o inimigo. Não sabe se vão acordar vivas, né? A gente vê casos, às vezes, de separação marital, que as pessoas acham que podem, inclusive, conviver embaixo do mesmo teto. Mas continua sofrendo ali a agressão, a violência moral, né? A gente já vê casos de mulheres, eu estava separada dele, a gente estava separada de corpos, dormia em quartos separados, mas eu trancava o quarto com medo de ser agredida. E quando eu saía, ele começava a insinuar, né, que eu estava né, saindo com outro homem, sendo que já estava separada judicialmente. Sim. Então, existe toda uma questão, é como se fosse a tragédia anunciada. Muitos casos a gente chama de tragédia anunciada. Existem uns avisos prévios, né? Graves, né? Avisos graves já. Sim. É uma coisa bem... E por que a perícia ela é tão importante nesse processo da justiça propriamente falando? Então, a perícia ela vai corroborar, né? Ela vai transformar aquilo que é um relato, né, em fato judicial. Por isso que é importante. Como é que ela vai comprovar que aquela lesão que ela está apresentando foi causada por aquele fato em si? Por isso que é importante. É importante fazer a denúncia, é importante fazer o boletim de ocorrência e aparecer no IML com a requisição do delegado e comprovar. A requisição é o primeiro passo para a investigação, né? E aí depois existem uns quesitos, né, que o legista vai responder, que o médico perito vai responder, que são compatíveis, se aquela lesão realmente é compatível com o fato historiado. Então, não adianta depois de muito tempo, eu perdi meu dente por isso, eu perdi... Como é que você vai comprovar depois que o fato, né? Mas lembrando que não existe uma urgência. Em primeiro lugar, vem a vida.
Sim. né? Não existe urgência no ML. A única urgência que se diz que existe que tem no ML, lógico, para violência sexual, existe lá um time, né? 72 horas é o período mais, né, mais adequado cientificamente falando para se colher os exames. Então, Você vai até 72 horas. 72 horas. Então, mesmo que. Aí, se ela está internada, existe, a gente chama de perícia externa. O médico legista vai no hospital, colhe os exames, faz o que tem que ser feito, manda para o laboratório. Então, existe esse prazo. Talvez no caso da violência sexual existe uma urgência maior. Mas no caso de violência física, não adianta a pessoa estar com um talho no meio da testa e vai para o ML. Não, primeira coisa, ela vai procurar atendimento médico, suturar, né? Com risco de perder sangue, né? E o que a gente A chama partir de. dali vai fazendo, né? O Sim, que precisa depois ser ele vai para o feito. ML, não tem problema. Depois do atendimento médico, a lesão não vai fugir, continua lá. Ela vai Sim. ser registrada. Então, o que a gente orienta é isso. Não vai primeiro para o ML, às vezes a pessoa já aconteceu de caso de gente estar com hemorragia grave. E aí, em vez de ir no hospital, fazer o procedimento adequado e acionar, no caso, né? Acionar o médico legista, que o delegado vai acionar o médico para fazer a perícia externa, a perícia hospitalar, às vezes a pessoa vai direto no ML, correndo risco de vida. Aí a gente até fala que a única urgência que existe no ML é a rubefação. A rubefação é o tapa na cara, né? Que fica a marca dos dedos. No máximo 3 horas, depois ele some. Então, se tiver urgência, é o tapa na cara, que às vezes nem fica marca também, né? Mas às vezes acontece, no caso de mulher que tem uma estrutura óssea mais delicada, às vezes até um tapa. Pode fraturar a dente, fraturar o maxilar, a articulação Nossa. temporomandibular. Então, existe toda essa questão. E da intensidade também, né? O tapa de um homem pode Sim. Às vezes desmaiar uma soco, mulher né? Um soco e... pode causar um traumatismo craniano, né? Sim, A gente fala que tem essa questão da estrutura física mesmo, sim. né? A mulher ela não consegue se defender. Então, a única defesa dela é correr, buscar Mas, ajuda. assim, denunciar. Sim. O que a gente fala, assim, na questão da violência, a primeira coisa é remover a mulher do agressor que for possível, né? Se você está vendo que ela está correndo um risco de vida, e lógico, você não vai colocar a sua vida em risco, Sim. né? Por exemplo, já teve um fato de violência contra a mulher, na verdade, né? Ela era uma moça que ela estava, na verdade, estava vestida assim, ela, acho que era usuária, né? Ela estava em frente de um estabelecimento e aí provavelmente o segurança queria tirá-la dali. Uhum. E ela estava com uma camiseta, calça, não dava para definir o cabelo meio curto, não tinha como definir. De qualquer forma, ela estava sendo agredida. Aí ele começou a chutar a perna dela, né? Aí a pessoa falou: peraí, você está agredindo uma mulher. Ele, não, é porque ela fica aqui querendo molestar os clientes. Falei, não, mas isso é violência contra a mulher. E aí a pessoa foi para cima, uma mulher estava fazendo isso. Foi para cima da mulher que estava querendo defender outra mulher, né? Mas nisso a outra, que a vítima, né, saiu porque ela, acho que, não sei se morava próximo. E o que ela fez? Ela simplesmente afastou, né? E depois que o segurança saiu, ela foi lá e Denunciou. registrou a queixa e falou, inclusive, com os donos do estabelecimento. Tipo, ela não podia colocar na frente do segurança que podia, inclusive, agredir ela. Né? Porque, assim, você vê que o homem vai agredir, a gente vê casos que, às vezes, a mulher, ela filma, achando que a filmagem vai proteger, também não vai. Né? O agressor está chegando perto, não adianta você filmar. Exatamente. Só te resta correr. Sim, porque depois que ele desferir um soco, você desmaiar. Você não vai pagar para ver, né? Sim. Você pode até fazer depois o exame de lesão corporal, mas depois vão ficar sequelas. Já teve caso de uma mãe que ela falou, olha, ele não ia me agredir, o companheiro dela. Eu acho que, inclusive, ele era o pai da criança. Ele ia dar um soco no próprio filho de 11, 12 anos. E ela, para defender, ela se pôs na frente, né? Só que o soco não seria para ela, ia ser para a criança. Ela perdeu todos os dentes da frente. Nossa Senhora. Um soco que não era... Que pegou nela, não estava destinado para ela, foi de raspão. Você vê a questão da fragilidade, da diferença, né, estrutural. Sim. É uma questão biológica mesmo, né? Sim. Então, o que a gente orienta é isso. Né? E da prevenção, o que a gente fala é que tem que ser ensinado desde pequeno. Sim. Né? Que em mulher não se bate nem com uma flor, né? Nem com uma flor. É o velho ditado. ditado. Dentro desses caminhos de ajuda, né, para a mulher aí que está sofrendo a violência, que está imersa ali dentro da própria casa, e eu acho que é também até interessante, Celeste, a gente falar, porque a gente está muito aqui trazendo marido e mulher, namorado e namorada, mas não é só isso. Existem também
pai e filha, Sim, sogro e sim. nora, um irmão e irmã. Mas para as pessoas que estão, para a mulher ali que está inserida dentro dessa dinâmica da violência, qual que é o primeiro passo? É contar para alguém? Ou não? É denunciar? O que você orienta aí de primeiro passo? Na verdade, a melhor forma é ela registrar isso mesmo, né? Seria fazer a denúncia e procurar fazer a requisição policial, fazer o boletim de ocorrência. Não tem outra forma. Se ela viu não tem mudança e se isso já é hábito, né? Ela tem que buscar ajuda. E como a gente falou, existe a sala do acolhimento da mulher lá no HMC, que está lá para isso. Às vezes ela precisa de um apoio de advogado, judicial, um apoio psiquiátrico, né? Psicológico ou até mesmo social, ela não tem recurso, né? Ela às vezes depende, às vezes financeiramente, naquela família, não tem por onde ela recorrer, né? E o que a gente orienta é que a denúncia tem que ser feita. Porque, na verdade, existe também um trabalho com os agressores, né? Uhum. O agressor também ele vai ser trabalhado, lógico, ele vai ser preso no Sim. flagrante, né? Mas existe, inclusive, um programa que chama de Homem para Homem, que tem um delegado responsável, que ele consegue trabalhar com esses homens. O que ele fala? Ele diz que tem uma resposta boa. Às vezes o homem agressor, ele agride pelo hábito que vem desde da infância, né? Da Aprendeu que adolescência. aqui O pai ser homem agredia e a ser mãe. viril está relacionado a Sim, isso. sim.